Olá, boa tarde. Hoje é dia 25 de maio de 2018. Começa agora o programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV. Hoje a gente volta a conversar com o Dr. Carlos Ferrari, do NFA Advogados, ele que já é sócio do programa Fundos Imobiliários e é sempre muito bem-vindo. Já já a gente vai ter uma visão diferente sobre fundo imobiliário para o ente público, funciona? E aquela discussão de taxa de fundos de taxa de administração em fundos imobiliários, a CVM fez uma proposta que nem todos os fundos cotistas aceitaram, né? Já já a gente conversa, o advogado sempre traz uma visão diferente e muito interessante do mercado de fundos imobiliários. Deixa eu passar brevemente aqui pelos fatos relevantes da semana e um destaque. O VELOL, o Vila Olímpia Corporate, anunciou no dia 23 de maio que um locatário que havia atrasado lá o pagamento de aluguel do mês de março já regularizou esse pagamento. Então agora vai ter um impacto no rendimento a ser distribuído em maio de 4 centavos. Tinha tido 4 a menos lá quando houve o atraso e agora 4 a mais para regularizar isso. Também no dia 23 de maio, o RBR Alfa Fundos de Fundos, o RBRF11, anunciou que a partir de 1º de junho vai ter uma troca do escriturador. Deixa de ser o Itaú e passa a ser a Oliveira Trust. Então não vai ter nenhuma mudança no valor da remuneração, mas em função dessa troca, entre dia 23 de maio e 31 de maio, alguns serviços que são inerentes às atividades do escriturador, eles vão estar suspensos. Transferências de titularidade, coisas assim, tem lá toda a relação no fato relevante. Eu não quis trazer todo o rol, mas durante uma semana alguns serviços vão ficar suspensos enquanto há essa troca de bastão entre Itaú e Oliveira Trust. Eram esses os fatos relevantes? Destaque, sempre gosto de trazer aqui o boletim do mercado imobiliário da B3. Então saiu com dados consolidados de abril, veja lá 353 fundos imobiliários ao todo, registrados na CVM, e destes 145 listados na B3. O valor de mercado versus o valor patrimonial ainda um pouquinho abaixo, o valor patrimonial de 43,6 bi e o valor de mercado de 41,7 bi, praticamente igual. Número de investidores, olha o crescimento, hein? 147 mil na prática, são 57% a mais em um ano, de abril do ano passado para agora, 53 mil cotistas a mais. O crescimento é grande, o número total é irrisório. Só 147 mil brasileiros investem num veículo de investimento tão transparente e dinâmico e que poderia estar certamente ajudando mais gente a fazer bons investimentos. Mas é importante a gente registrar que um crescimento muito rápido. Será que todo mundo está chegando aí com conhecimento do que está fazendo? Olha o IFIX, que eu gosto de trazer aqui, e trouxe o IFIX real, né? Já ajustado por inflação. Não gosto de olhar o IFIX nominal, que não adianta nada. Então, o IFIX real, ajustado pela inflação. Nos últimos 12 meses também, ele teve uma valorização de 5,7%. Então, nesse período que está em verde aí na sua tela. Se eu olhar aqui esse finzinho, ó, esse mês de abril para cá, menos 6,7%. Sendo que hoje estava caindo mais um 0,20, um pouquinho antes do programa, quando eu dei uma olhada. Então, muita gente desses 50 e tantos mil novos cotistas pode estar assustada, pode estar vendo uma queda pela primeira vez. E aí, o que eu faço? As cotas estão caindo. Bem, as cotas elas valorizam e desvalorizam, e o importante é que você sempre tenha em mente quais foram os fundamentos que te levaram a investir. Se você investe em fundo imobiliário simplesmente porque ele subiu quase 60% nos últimos 2 anos, e você acha que isso vai continuar, eu lamento de te dizer que não, porque não é razoável que nenhum ativo no mundo valorize 30% ao ano. Então, se o seu único argumento de compra é subiu bastante, vai continuar subindo, então você precisa revisar os seus argumentos. Agora, se você comprou porque conhece o gestor, viu quais são os ativos que tem lá dentro e está fazendo uma diversificação do seu portfólio, então fique tranquilo, é do mercado, às vezes sobe, às vezes cai, mas os argumentos permanecem. Se o fundamento mudou, aí pense em vender. Agora, se você não tem nem fundamento para comprar, aí é melhor se informar melhor. A gente fala mais sobre essa queda no programa da semana que vem. Deixa eu aproveitar para falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Esse é um curso online, você assiste na sua TV, no seu celular, no seu computador.
e é um curso que tem até 9 horas, quase 9 horas de extensão. Você vai compreender o mercado todo, desde a parte jurídica, hoje tem um advogado aqui, desde a parte jurídica até toda a parte prática. E comprando o curso você tem 12 meses de acesso. E também para você que está chegando, leia aqui o Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, é um e-book gratuito que eu escrevi justamente pensando nos novatos, em quem está chegando agora, não conhece bem o mercado. Você encontra ele para download aqui nesse site, que está na sua tela, ou então também encontra lá na minha página no Facebook. Vá até lá pelo e-book e por outros motivos, me manda um recado, fala o que achou do programa de hoje, dos outros programas, mande sugestões. Ok? Eram esses os meus recados aqui na abertura e agora vamos aproveitar para bater um papo mais uma vez. Obrigado, Carlos. Obrigado você pelo convite. Você é sócio e é muito bem-vindo aqui. Obrigado mesmo. Parabéns pelo programa e pela capacidade de traduzir tudo isso com simplicidade e segurança para muita gente, democratizando aí a informação. Tem que ter. A gente tem que falar que agora são 500 mil, 600 mil. Nos Estados Unidos estimam-se 80 milhões de investidores. A gente tem potencial. E o patrimônio líquido de mais de um trilhão de dólares. É uma loucura. A gente tem potencial para isso, tem espaço para isso. Acho que a ferramenta é eficiente para esse público. Tem sido bem utilizada. A gente passou por períodos diferentes, né? Historicamente aí, fundos monousuários, fundos com multiativos, fundos com papel, primeiro ciclo da economia, segundo ciclo agora. Então, agora é um terceiro momento, ainda mais com mais aprendizado, com mais transparência, com mais conhecimento, com cursos assim que você consegue sintetizar toda a indústria num único... Puxar a sardinha para o nosso lado, porque lembra que eu sou advogado, mas se a regulamentação não avança, mercados não avançam também, né? Claro. E nesse sentido vem acontecendo, não só de fundo imobiliário, de todos os estruturados, né? Sem dúvida. A CVM tem se mostrado atenta a essa situação, a regulação... O universo como um todo precisa aí de um grupo de regras para se desenvolver. A pretensão, né, máxima é que não haja regulação no mercado, mas a gente, né, no mercado incipiente precisa da regulação. Agora, ela ganha um colorido especial na medida em que a tônica dessa regulação pode ser muito favorável ou muito restritiva, na medida que ela pode incentivar e criar um mercado rápido e sólido, ou incentivar para criar um mercado efêmero e com segurança. Sim. E às vezes se proíbe muito, o mercado fica buscando brechas e isso acaba trazendo até insegurança jurídica. Né? A gente tem visto, às vezes a regulação tem uma boa intenção, ela é bem-vinda com o espírito dela, mas ou por desconhecimento técnico específico do mercado em si, da atuação específica daquele produto, ela se debruça numa tradução que na prática não atende àquela pretensão. Né? A redação, que não é nada fácil, a gente tem uma ideia na cabeça, mas na hora de positivar isso... Exato. A gente encontra regras, muitas vezes, no Banco Central, por exemplo, no Conselho Monetário, que elas têm um detalhamento muito grande. O assunto é técnico, ele é profundo e denso. Sim. Então, na hora de regular as circulares, as resoluções do Banco Central, elas trazem em si um detalhamento muito grande. O que é segurança jurídica? E facilita para os bancos. Veja, a gente não encontra essa insegurança dentro do ambiente bancário. O Brasil ele é conhecido, inclusive, pela solidez, a rigidez do sistema bancário, do sistema financeiro. E no mercado de capitais isso ainda é pouco traduzido na prática. A gente tem uma ou outra norma com qualidade e profundidade. Ou seja, além das instruções, a CVM poderia fazer mais uso das circulares. Eu acho que ela circulares, resoluções, instruções normativas, ofício de orientação, ela tem utilizado isso, mas ainda de forma acanhada. Agora ela está, veja, é uma questão até de crescimento da própria CVM, né, de organização da própria estrutura. A securitização em si é uma ferramenta nova para a CVM no dia a dia dela, né? A estrutura de fundos ela conhece bem, a estrutura de securitização ainda ela está ali acompanhando, olhando, entendendo para que lado esse mercado deve caminhar. Então, a orientação, na medida do possível, tem que vir com o maior número de detalhe possível para que você faça uma operação certo e seguro, que não há dúvida de que é aquilo que se pretende implementar.
o grande desejo de não ter a regulação, e eu sou partidário disso, e acho que essa é por isso que às vezes o regulador se acanha, ele sabe que o mercado não gosta da intervenção, a intervenção na economia é sempre olhada com viés, deixa às vezes a regulação ampla, ela vem de maneira, uma regra mais branca e o mercado vai se acomodando. Em algum momento isso é importante, mas na formação de mercados como o nosso, inicialmente, talvez fosse importante ter um direcionamento para manter a segurança e ir crescendo, e fazendo isso com rapidez, né? Junto com o mercado. Quando eu falo que o advogado traz uma outra visão do mercado, é interessante que essa visão ela é prévia, é o que eu quero te explicar. A gente enxerga aqui o que já está rolando no mercado. Sim. Você enxerga muita coisa que a CVM barrou, que não chegou ao teu mercado, por causa de um detalhe na regulamentação ou outro. É verdade. Né? A gente identifica bastante a parte da estruturação dos projetos. E o empresário, o estruturador, ou a instituição financeira que está ali desenvolvendo aquela forma de captação, olha e pergunta se determinada estrutura, determinado modelo é possível, e a regulamentação, às vezes, por um detalhe, né, proíbe ou impossibilita determinado uso do instrumento. O fundo imobiliário, claramente, ele não pode dar fiança, né? Diferentemente do fundo de participações, que pode dar a fiança para os seus projetos. E veja, é muito comum no financiamento imobiliário, bancário imobiliário, a necessidade quase que regulatória, né, do compliance de qualquer banco, a exigência de um fiador para o plano empresário. Então, o fundo imobiliário que pretende desenvolver empreendimentos imobiliários, ele vai ficar refém, ele não vai conseguir, de maneira geral, né, obter um plano empresário, porque ele não pode conceder fiança nesse modelo. E não é uma fiança ruim, uma fiança extraordinária, extravagante, é uma fiança que muitas vezes os próprios cotistas estão de acordo, né, que é o modelo que o fundo de participação trabalha. Então, por que não? O mercado tem uma estranheza, ele fala, poxa, isso aqui não pode. Ele não pode comprar créditos, né? O fundo não pode ter crédito. Aí só compra o imóvel, mas ele compra um CRI. CRI é um crédito. Título de crédito de renda fixa, né? Por essência. Mas só pode comprar o CRI. Por que será? Veja, ele pode desenvolver um projeto com capital próprio e vender aquele bem, aqueles imóveis, aquelas unidades, aqueles apartamentos. O que ele vai ter? Crédito. Crédito pulverizado de pessoa física. Ou seja, ele pode desenvolver e ter o crédito, mas ele não pode comprar o crédito de alguém que desenvolveu antes. Qual que é exatamente a pretensão aqui? O que se quer zelar com isso? Né? Me parece uma função própria a simples proibição. Né? Não pode. Peraí, onde você quer chegar com isso? Né? Em que medida você procura? Tem algo tão similar que pode, porque que isso não pode. Percebe? Então, e esses exemplos, como esse, a gente encontra tantos outros que existem da mesma forma. Num processo específico, a CVM autoriza e concede ali a regulamentação e a concessão do registro, e numa outra questão bastante mais simples, ela fala, não, isso aqui você não pode fazer. E aí, por conta dessas limitações, desses entraves, o mercado faz uma verdadeira ginástica, né, para poder contornar muitas vezes essas regras que sempre falo em sala de aula, os alunos sempre gostam. Eu falo assim, o regulamentador deixa brechas, o mercado nunca. O mercado é que nem areia, ele vai ocupando. Ele ocupa todos os espaços, todos os espaços, é verdade. O Carlos, e essa questão do poder público se aproximando dos fundos imobiliários? Bacana. Acho que esse é um pouco a origem da norma, né? O fundo imobiliário ele veio no bojo de uma pretensão de se utilizar essa ferramenta para melhorar, incentivar, favorecer a política urbana, né? A urbanização das cidades. Ele é um instrumento incentivado, então ele não paga lá o PIS, COFINS, RSSL na sua atividade, justamente para poder viabilizar a criação, a construção, o desenvolvimento de ativos imobiliários em áreas onde não seria possível fazer. Então, isso é um pouco a motivação do instrumento em si. E pouco se utilizou, ou pouco se utiliza ainda, o fundo imobiliário com essa finalidade. E agora, o Estado de São Paulo, depois de um longo estudo, enfim,
de dúvidas que partiram até do próprio Tribunal de Contas do Estado, perguntando se podia fazer isso, se o Estado pode abrir mão dos seus imóveis, se ele, como é que ele tem que fazer uma licitação, como que ele vai se comportar com essa questão de trocar os seus imóveis por cotas e a partir daí transformar, vamos chamar assim, esses imóveis em ativos que tem a mesma personalidade de um ente privado, né? Que essa é a grande qualidade nesse modelo de fundo. Os modelos são quaisquer, né? Modelos de reloteamento de áreas, mas falando desse do Estado de São Paulo, ele vai trocar esses imóveis que ele possui por cotas, então a permuta é muito simples, como você subscreve o capital de um fundo integraliza com esses imóveis e esses imóveis, portanto, passarão a integrar o ente privado que vai estar administrando esse imóvel, né, o administrador do fundo imobiliário, com o gestor imobiliário, o consultor imobiliário, que ali vai ser feito o trabalho do dia a dia, né, da adequação, locação, compra e venda, verificação, com uma capacidade tremendamente maior que o Estado de cuidar, melhorar e trabalhar esses imóveis de forma correta, porque o Estado em si, a gente vê isso, ele não consegue, ele não tem a capacidade de melhorar o imóvel, quando muito ele consegue manter o imóvel, né? Então, assim, incrementar, fazer retrofit, qualidade, qualificação, pintura, essa capacidade o Estado não tem. A despesa corrente já absorve todo o recurso que ele tem para simples manutenção. E a gente não faltam exemplos aí, infelizmente, de imóveis que ficam degradados e se perdem, né, por completo e, quando não muito, causam tragédias, como a gente viu recentemente. Em São Paulo. Então, o fundo imobiliário passa a ser deve ser olhado como uma ferramenta de estados e municípios para ganhar autonomia, velocidade, qualidade na gestão, pela sua qualidade em fornecer a transparência, em fornecer a confiança para que o mercado possa interagir com aquele patrimônio imobiliário como se privado fosse, porque de fato ele passa a ser. Hoje você vai comprar um imóvel do Estado, você fica meio na dúvida se aquele imóvel está tudo certo, você tem que fazer uma diligência muito mais complexa, o Estado fica na dúvida de como ele pode vender, a que preço ele pode vender, se ele está infringindo alguma regra, o Ministério Público fica já de antena em pé, saber se aquele imóvel foi vendido abaixo do preço, se não foi. Então, na hora que você passa por todos esses riscos, você está excluindo aquela carteira imobiliária, aquele patrimônio imobiliário, que é muito grande, do Estado, dos municípios, da União Federal, do mercado em si. Então, quando você coloca esses ativos dentro do fundo imobiliário, você passa a inserir esses bens de volta à economia. E aí, eventualmente, o fundo pode vender para um particular. Sem dúvida, essa é a pretensão. E está tudo registrado, tudo transparente, tem informe trimestral, balanço auditado e tudo mais. Claro, essa é a pretensão, essa é a ideia nesse modelo. Enfim, tantos outros podem acontecer, mas esse modelo vai buscar identificar oportunidades no mercado com quem está no mercado. Então, o administrador, o consultor, o gestor imobiliário, são pessoas que trabalham no mercado, diferente do Estado que está fazendo as suas atividades próprias, verificam o momento de venda, o deságio que pode se dar, o desconto que deve se entregar, se vale a pena reformar agora, fazer um retrofit e vender mais caro, vale a pena entrar como sócio no empreendimento, desenvolver em conjunto, é melhor alugar esse empreendimento, é melhor vendê-lo, é melhor transformá-lo de uso residencial em comercial, enfim, trabalhar o ativo imobiliário da melhor maneira possível, da mais eficiente possível, ganhando remuneração e atendendo interesse social. Até o interesse finalístico de uso daqueles imóveis para a finalidade que se destina. Mas para isso ele tem que admitir novos cotistas. Ele pode, ele não, de imediato, ele não precisa. Ele pode admitir novos cotistas, acho que o caminho natural será esse, no caso do Fundo do Estado de São Paulo. É a pretensão do Estado não ficar cotista, até idealmente ele ficaria como minoritário no longo prazo. Né? Mas ele não precisa, o Estado não precisa ter a ideia de que ele vai buscar novos cotistas agora, porque o fundo ele recebe imóveis com renda, alguns geram renda, alguns imóveis podem ser vendidos e gerar caixa, então ele vai gerar algum ativo ali dentro, alguma qualidade de remuneração que por si só já existe um ganho em transferir, em tirar do Estado
ineficiente, lento, engessado, aquele patrimônio transferindo para um ente privado que vai cuidar com o devido zelo e capacidade de para que fique claro, se alguém ainda não conhece fundo imobiliário, porque a gente toca num assunto, de repente isso reverbera. Claro. O Estado ele deixou de ter os imóveis, passou para o fundo imobiliário, mas ele começa a receber 95% do lucro líquido. Ele tem as cotas, ele não perdeu. O valor do imóvel, no caso aqui foram 260 imóveis que serão integralizados até o fim do ano nesse fundo. Esses imóveis vão ser trocados por cotas. Então, veja, eu não deixei... Não é que ele abriu mão de patrimônio, eu não perdi patrimônio nenhum. Exatamente, o valor de mercado que aqueles imóveis têm hoje é exatamente o mesmo valor refletido nas cotas. Com uma vantagem, os imóveis passarão agora de uma boa administração, uma boa gestão e uma boa manutenção. Exato. E a tendência natural é que esses imóveis ganhem e gerem valor. E essas cotas que o Estado possui agora são transacionáveis em frações. Então ele não precisa desfazer do prédio inteiro para dar uma garantia, ou para fazer um refinanciamento, ou para sustentar um precatório. Enfim, hoje ele tem um ativo na mão que, mesmo para o Estado, é uma liquidez muito maior, infinitamente maior, do que a carteira imobiliária que ele tinha, que muitas vezes nem sabe o que tem. E para o cidadão a transparência, a marcação a mercados pode ser listado em bolsa. Ele será listado em bolsa. Ou seja, todo mundo vai saber quanto que vale, quanto que é o valor de mercado. Sem dúvida. Esse é um exemplo do Estado de São Paulo e eu acho que vale pelo pioneirismo, mas um exemplo parecido no Rio de Janeiro, uma ocupação do Porto Maravilha, enfim, tirando o lado econômico, enfim, situação que não estava ali no sentido ou não do fundo, ele conseguiu, né, viabilizar a recuperação de uma área portuária no Rio de Janeiro que era completamente irrecuperável na visão de muita gente. Então, por meio de um fundo imobiliário, para quem não sabe, ali é o Fundo Imobiliário Porto Maravilha, que tem como cotista principal a Caixa, ele trabalha ali o potencial construtivo daquela área, ele viabilizou, né, o desenvolvimento daquele espaço. Aqui em São Paulo tem outro exemplo, na Água Branca, no bairro da Água Branca, uma operação urbana que está sendo desenvolvida, e em diversas audiências públicas o Estado tenta chamar ali os moradores ao redor para saber o que as pessoas acham, e poucas pessoas comparecem às audiências. A gente tem a dificuldade até do Estado de se movimentar com essas pretensões de readequação do espaço urbano em São Paulo, apesar de todo mundo reclamar, né, ninguém comparece, todo mundo quer a mudança, mas ninguém quer mudar. Nesse caso, a proposta criada por essa operação urbana é também a constituição de um fundo imobiliário, porque ele teria a faculdade de trocar com esses proprietários de imóveis, né, aquele título de uma área precária ou parcial ou em conflito ou ocupada, né, por uma cota de um fundo que vai ter a finalidade de regularizar e relotear um espaço muito grande de área em São Paulo, para que aí sim esses espaços possam se desenvolver por incorporação, loteamento, enfim, criação de outros valores. O empreendimento que for desenvolvido lá vai gerar renda, vai gerar lucro e aquela pessoa que antes ocupava uma área, ele passa a ser cotista de um fundo e receber lucro. Sem dúvida. Ele passa a ter um aluguel que ele recebe e que ele vai... Ele pode passar a ter um aluguel, ele pode passar a ter um valor maior na sua cota. Sim. E passar a ter uma liquidez maior num ativo que ele sequer podia vender. E uma titularidade definitiva, né? Propriedade da cota. Sem dúvida. A cota escritural, da cota, regular. Para todos os efeitos, né, essa mecânica é bastante eficiente. Né? Passa, sem dúvida nenhuma, pela qualidade dos prestadores de serviços, que é outro tema fundamental. A pessoa que está ali para desenvolver aquela área. Né? O administrador do fundo, o consultor imobiliário, o gestor imobiliário, o gestor de recursos capitais. Esses prestadores de serviços serão fundamentais para que aquela pretensão do fundo se torne realidade. Né? Eu acho que essa é um caminho, e o uso do ente público dessas ferramentas traz talvez uma pluralidade de atividades, de características do fundo imobiliário que a gente não viu ainda, né? Que a gente não percebe, e a potencialidade, né, que se tem de ganhar valor e gerar tamanho na indústria, com ativos que estão hoje fora do mercado por razões que a gente desconhece. Interessante. Você diz que, na verdade, seria uma ideia original na concepção do fundo imobiliário. Sem dúvida. Para muita gente, eu, sinceramente, estou ouvindo isso pela primeira vez, mas não importa se era antes ou se é depois, o que importa é enxergar outras funcionalidades no produto
O FDIC, é impressionante como o FDIC se reinventa o tempo todo, né? Sim. Agora, por causa dos cartões de crédito, parece que nasceu um novo produto e é o mesmo. Uma nova fase, que é o mesmo. Que é o FDIC, né? Isso deve acontecer com o fundo imobiliário também, enxergar outras funcionalidades. Onde tem imóvel, pode ter fundo imobiliário. Então, o potencial é imenso. Sem dúvida. É só encontrar essa... Não, a justificativa dessa estrutura de ela ser incentivada, não pagar os impostos como outras atividades pagam, outro proprietário de imóvel, uma empresa, por diante, é justamente viabilizar, né, criar a atividade econômica, imobiliária, no caso, em áreas, em espaços que o próprio ente público ou particular não teria incentivo para fazê-lo. Né? Criar o equilíbrio para que essas outras áreas possam se desenvolver. Poderia dizer que é um CEPAC cujo o emissor é privado, não é a prefeitura? A ideia é mais ou menos essa. É isso aí. É isso aí. Viabilizar um potencial de construção. Você traz uma vantagem, né, um espaço maior, como o CEPAC garante, para que aquela estrutura seja desenvolvida, para que aquele projeto seja viabilizado. Né? Um último tema que a gente tinha conversado aí é a taxa de administração. Quando veio a reforma da 400 nossa, já 472. 472, obrigado. Imagina. A ideia era da CVM, está lá escrito, é que se o fundo for listado em bolsa e fizer parte de um índice, e hoje só existe o IFIX, que a cobrança fosse por valor de mercado e não por PL ou qualquer outro, mas preferencialmente pelo valor de mercado. Exato. E aí os fundos, para atender a norma, neste caso eles tinham que chamar assembleias gerais, e as assembleias, em sua maioria, não alcançaram quórum ou não conseguiram, ou não aprovaram a mudança. Passado tanto tempo. Não, e muitos fundos novos só podiam ir a mercado já com essa regra endereçada também. Né? E a pretensão naquele momento é porque se via a remuneração do administrador possivelmente indo acima de uma referência que era o valor de mercado das cotas. Então se viu ali uma injustiça. Né? Era um período que o mercado estava em crise e a maioria dos fundos estavam abaixo do seu valor patrimonial. Exatamente. Os cotistas, talvez, os fundos imobiliários não tinham a devida experiência ou entraram produtos ali, né, sem a devida reflexão. Né? E quando você tem a suspeita de perda de valor, eles vendiam as cotas com deságio porque queriam ali fazer um trade-off com a taxa de juros ou criar outro tipo de expectativa. As cotas foram caindo, né? E o patrimônio está lá, o prédio está valendo a mesma coisa, o prédio não perdeu o seu valor. Né? Só que a taxa de remuneração, o rendimento, a remuneração dos cotistas estava depreciado. Eles também alegavam um conflito de interesse, porque o valor patrimonial é dado por um laudo de avaliação, de uma consultoria tal, que é contratado pelo administrador. Certo. Então haveria um conflito de interesse. Ele falou, se você mostrar um laudo que baixa muito o meu preço, não me interessa, eu vou procurar um outro consultor. Perfeito. Né? E aí então uma solução possível seria o valor de mercado. O ganho fica vinculado ao preço da cota. O problema agora é que os valores das cotas, dos fundos, estão se apreciando rapidamente até. E quer dizer, então, agora que as taxas vão ficar caras porque o valor de mercado dos fundos imobiliários está subindo, já que a taxa de juros caiu bastante. Uma boa parte até acima do valor patrimonial. Perfeito. Então aí se nota que a pretensão para exigir um preço, né, justo daquela remuneração não pode se apegar sempre pelo menor preço, pelo menor valor, pelo menor possível. Isso vai direcionar e levar a uma seleção natural negativa. Você vai sempre ter menos pessoas eficientes prestando aquele serviço. Eu sou muito favorável a essa metodologia do valor de mercado e eu entendo que há implícito ali uma taxa de performance. Claro. Se o valor patrimonial é 1 e o mercado está 1,2, o cotista ele é beneficiado com isso. Perfeito. Se ele vender as cotas dele, ele se apropria deste ágio. Sem dúvida. Então, nesse cenário, o administrador está recebendo mais também. Agora, se é o contrário, o valor no mercado está abaixo do patrimonial, o cotista está sendo prejudicado, o administrador está recebendo menos. Perfeito. Eu acho que tem um alinhamento aí. Exato. Embora não dê para colocar na conta do administrador todo o sucesso ou não da precificação em bolsa, mas tem algum alinhamento. O administrador vai se esforçar justamente para manter a valorização daquele fundo. Agora, ele não vai conseguir
artificialmente manipular esse preço. Manter a valorização não é ficar comprando cota, ao contrário, é sendo transparente, sendo eficiente. Né? Criando uma gestão ativa, muitas vezes. Que o mercado enxerga valor no fundo dele. Que é o que dá valor, exatamente. A gestão ativa, a qualidade do gestor é que isso vai trazer diferença e a valorização das cotas, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Mais uma bela conversa, viu? Imagina, obrigado pela oportunidade. Tem que voltar sempre. Pode deixar. Muito prazer. Impressionante como eu falo, esse olhar do advogado não vem com a cabeça, vai subir, vai cair, é outra cabeça, mas traz informações e agrega tanto, a gente aprende tanto ouvindo isso aí. Eu gosto muito de recebê-lo. Obrigado. Seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado, Arthur. Obrigado você. Para você, mais um papo bom com o advogado. Até a semana que vem, é feriado, na quinta-feira, mas sexta tem programa e eu te espero aqui, tá bom? Grande abraço, até semana que vem.